Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 15. Salmo de número 15, um salmo pequeno de Davi, mas com uma mensagem muito grande para mim e para você. Salmo de número 15. Nessa noite eu quero pensar com vocês, meditar com vocês sobre a mensagem desse salmo. E esse salmo ele trata do tema da minha pregação, que é aqueles que vão morar no céu. Quem é que vai viver no céu? Que qualidades apresenta na vida? Preste atenção. Que qualidades apresenta na vida aquelas pessoas que vão morar no céu? E não confunda essas coisas como se elas fossem aquelas que vão te colocar no céu. Não. Ninguém entra no céu por merecimento. Ninguém vai entrar nos portais da vida eterna porque há nessa pessoa alguma qualidade que agradou os olhos de Deus. Não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então não confunda as coisas. O que esse salmo vai tratar é daquelas qualidades que apresenta na vida quem teve uma experiência com Cristo, quem de fato foi transformado pelo Evangelho de Cristo, quem de fato teve um encontro com Jesus, porque quem nunca encontrou com Jesus, jamais conseguirá produzir esses frutos que o salmo está descrevendo. Então, aqueles que vão morar no céu, são homens e mulheres que apresentam na vida, aqui em terra, esses frutos que foram promovidos na sua vida a partir daquele encontro com Cristo. Então veja, Salmo 15 começa dizendo e perguntando o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, porque temos o privilégio nessa noite, de podermos estar aqui na tua casa, na tua presença, neste tabernáculo, para podermos, ó Deus, sermos ministrados pela Tua Palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa continuar alargando o nosso coração, abrindo o nosso coração, para que possamos receber a palavra da fé, que vai promover mudança e transformação no nosso coração. Nós oramos, ó Deus, abençoando a vida de cada pessoa que está aqui, repreendendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de distração, repreendendo essas ações do maligno que tentam, ó Deus, roubar essa palavra do nosso coração. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, para que você e eu possamos entender a mensagem do Salmo 15 que Davi escreveu, nós precisamos entender qual é o contexto, a história que cerca esse salmo quando ele foi escrito, e qual é a história que envolve esse Salmo 15 escrito por Davi, para que nós possamos entender a sua mensagem. A história começa quando Deus aparece a Moisés, e Deus dá uma ordem a Moisés, chama Moisés em particular, e diz a Moisés o seguinte:
Eu quero que você construa para mim um tabernáculo, uma tenda, um local aonde eu me manifestarei ao povo de Israel na congregação dos salvos que ali estão. Então Moisés, orientado por Deus, ele constrói a tenda, ele constrói a arca da aliança, ele constrói todo o santuário. E a Bíblia nos mostra que durante a caminhada do povo no deserto, a tenda da congregação, o tabernáculo, a arca da aliança, estava no meio do arraial. A ordem de Deus no acampamento era muito estratégica. Das 12 tribos que Israel tinha, 3 deveriam estar para o leste, 3 para o oeste, e 3 delas para o leste e o sudeste. Enfim, a tenda ficava no centro do arraial. Porque Deus tem que ser o centro da nossa vida, Deus tem que ser o centro da minha e da sua história. E ali naquele local, naquele santuário, naquele tabernáculo, Deus se manifestava ao povo. Quando o povo entra na terra prometida, a Bíblia diz que também a arca da aliança, a tenda da congregação, vai com eles. E essa tenda peregrina durante longos e longos anos, até que Davi toma posse como rei de Israel. E quando Davi toma posse como rei de Israel, ele tem no coração uma decisão. Ele quer levar a tenda da aliança, ele quer levar o tabernáculo para Jerusalém. Então, depois de algum tempo, Davi leva aquele tabernáculo para Jerusalém e ele coloca no Monte Sião, hoje chamado, na época por Abraão, quando ele quis sacrificar Isaac, o Monte Moriá. Então, ali é colocado a tenda do santuário, a tenda do tabernáculo, a arca da aliança, ela é colocada naquele local. E quando Davi consegue fazer isso, ele leva ali o tabernáculo para Jerusalém. Então ele escreve o Salmo de número 15, e ele, neste Salmo, começa a descrever algumas coisas, e ele começa a perguntar: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, poderá viver na tua presença pela eternidade, na casa do Senhor? Quem, Senhor, ele pergunta, vai poder morar no teu santo monte? Quem vai poder subir esse monte e permanecer ali pela eternidade na tua presença? Quando Davi escreve isso, ele não está se referindo apenas à tenda do tabernáculo, onde a arca da aliança está. Ele pensa no céu, ele pensa na vida eterna, ele pensa naqueles que um dia estarão diante de Deus. E quem é que pode estar diante de Deus por toda a eternidade? E ele pergunta então: quem há de morar no teu santo monte? A pergunta, irmãos, que nós temos que fazer é: quem pode entrar no céu? Quem são aquelas pessoas que vão entrar no céu? Como eu disse, para você entender, Davi não lista aqui virtudes para que alguém seja salvo. Não é isso que ele está falando. Nenhum homem ou mulher é salvo pelos seus merecimentos pessoais. A salvação é pela graça mediante a fé, mas a fé salvadora, a fé quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, ela produz uma transformação, uma mudança no meu e no seu coração. E uma pessoa que experimentou essa transformação, depois que ela teve um encontro com Jesus, ela produz na sua vida alguns frutos, ela manifesta frutos de transformação. É muito esquisito a gente encontrar de vez em quando com pessoas que dizem que são crentes em Jesus e elas estão dizendo palavrões. Isso não combina. É muito estranho quando você encontra pessoas que dizem crer em Cristo e elas têm uma atitude de corrupção. Tudo que elas fazem está envolvido em lesar os outros, em levar vantagem sobre as pessoas de maneira desonesta. Isso não combina. Eu nunca vou me esquecer de um empresário que frequentava a igreja em João Molevade, que eu era pastor, e um dia esse empresário, bem sucedido, ele me chamou. Eu estava andando na rua, ainda não tinha carro, e eu nunca vou me esquecer disso. E ele me deu carona, ele quis me dar carona, eu falei, não, eu estou tranquilo. Não, pastor, faço questão de te dar carona. E aí ele foi me dar carona, pastor, eu quero que o senhor vá comigo, ver os trabalhos aí da minha empresa. E aí ele acabou me levando para uma empresa grande, aonde ele prestava serviço. E irmãos, esse camarada ia na igreja,
gostava de estar ouvindo a palavra de Deus pregada na igreja por mim, eu me lembro disso. E aí, quando ele me levou nessa empresa, ele tinha algumas máquinas que prestavam serviço para a Samarco, essa empresa grande, acho que é da Vale, né? Então, ele me levou lá na Samarco, eu nunca tinha entrado lá, me apresentou os diretores, me apresentou o fulano de tal, ele falou, pastor, vem agora comigo. Aí eu fui com ele falou assim, vou mostrar minhas máquinas trabalhando para o senhor e tal, e a gente ganha por hora. E aí, ele me levou para um dos maquinistas, e o cara estava trabalhando, irmão, como dizem aí fora, e o cara estava sentando o pau, trabalhando rápido, bem trabalhado. Aí, na minha presença, ele assoviou para o cara e disse assim, ó, menos, mais devagar, a gente ganha por hora. Tira o pé do acelerador, trabalha mais devagarzinho. Você está indo muito rápido. Eu vou ganhar menos dinheiro assim, na minha cara. Mas esse cara estava dentro da igreja. Ele não era membro da igreja, mas ele gostava de estar na igreja, ouvia a palavra de Cristo, ouvia a palavra de Deus. Um dia a mulher dele me procurou e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda com esse homem. Nós estávamos lá dentro de casa conversando, ele ficou nervoso, e quando ele ficou nervoso, ele foi no armário, pegou uma arma e deu um tiro na televisão, porque eu estava assistindo o programa, e ele queria que eu prestasse atenção na conversa dele. Violência não combina com alguém que foi transformado por Cristo. Aí um dia eu estava pregando na igreja, esse mesmo empresário, eu não sei porquê, eu estava pregando, eu falei assim, porque tem gente que dentro de casa perde as estribeiras e não tem domínio próprio. O domínio próprio é fruto de alguém que tem uma experiência com Cristo. Se alguém não tem experiência com Cristo, ele perde o domínio de si. E então tem gente que roda a baiana em casa, eu brinquei, e tem outros que roda o cabo de vassoura mesmo. E, irmãos, não é que o cara sumiu da igreja? A mulher me contou que naquele dia tinha quebrado o cabo de vassoura no lombo dela. Eu não sabia. Mas o cara gostava de estar na igreja. Gostava de estar na igreja. Preste atenção. A fé salvadora. Quando nós temos um encontro com Jesus, essa fé transforma o nosso coração. Não transforma a sua cara só não, transforma o nosso coração. Quando o meu e o seu coração é transformado, nós apresentamos evidências através das nossas ações e atitudes. Um homem que é transformado por Cristo, ele tem prazer de ler a palavra de Deus. Alguém que é transformado por Jesus tem prazer de estar na igreja, mas quem é religioso não tem tanto prazer assim. Então, quando Davi pergunta nesse salmo, e ele faz essa pergunta, dizendo, quem há de morar no teu santo monte? A pergunta que fica então, quem são aqueles que vão morar no céu? Veja o que Davi diz. Em primeiro lugar, aqueles que vão entrar no céu, são aqueles que vivem aqui na terra, com integridade. Quando Davi pergunta aí no verso 1, ele diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? No verso 2 ele responde e diz assim, o que vive com integridade. A palavra hebraica para integridade, irmãos, significa a completude da condução moral. Alguém que é íntegro, ele tem uma conduta moral irreparável. Hoje nós estamos tendo crise de integridade em todos os setores da sociedade, inclusive dentro da igreja. Quanta gente dentro da igreja que não é íntegra nos seus negócios, não é íntegra no seu relacionamento profissional, não é íntegro até mesmo no seu relacionamento com a sua família. Essa palavra integridade, ela traz a ideia de completo, de inteiro, de sincero, de alguém sadio, sem culpa. Integridade fala de caráter, fala daquilo que nós somos, longe dos holofotes, fala daquilo que eu sou e daquilo que você é, longe da vista dos outros, ou seja, é aquilo que você é em secreto. O que o salmista está dizendo é que aqueles que vão morar no céu, que vão ver a face do Senhor, são aqueles que aqui na terra vivem com integridade diante de Deus e dos homens. Quem vai morar no céu? As pessoas íntegras. Eu acho que isso deve excluir quase que completamente a sociedade política brasileira, né, irmãos? Eu acho que deve, nós estamos em ano de eleição. O que tem de gente corrupta nesse meio
assusta. Mas quem quer viver no céu precisa ser uma pessoa íntegra. Em segundo lugar, aqueles que vão entrar no céu são aqueles que na terra praticam a justiça. No verso 1, Davi pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E no verso 2 ele diz aí: e pratica justiça. O que pratica justiça, esse vai entrar pelos portais da vida eterna. Isso tem a ver, querido, com a maneira como nós fazemos as coisas. Praticar a justiça tem a ver com a maneira como você e eu fazemos as coisas no nosso dia a dia. Aqui o salmista não está falando daquele que conhece a justiça, ele não está falando daquele que fala sobre a justiça, ou mesmo ama e aprova a justiça. Ele está falando daquele que pratica a justiça. Ele está dizendo que a sua e a minha conduta externa deve ser justa e correta. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, você e eu podemos não apenas falar de justiça, mas o salmista diz que você e eu precisamos ter uma prática de justiça no nosso relacionamento do dia a dia. E quantas injustiças a gente assiste as pessoas praticando umas contra as outras. Alguém que faz o bem, quantos de nós pagamos com o mal? Isso é injustiça. Alguém que nos auxilia, socorre e ajuda, quantas vezes nós viramos as costas para essa pessoa? Isso é injustiça. A Bíblia diz que você e eu, se queremos de fato entrar na vida eterna, nós que tivemos uma experiência com Jesus, precisamos ser justos, íntegros e retos diante de Deus e dos homens. Justiça. Algo que tem faltado na nossa sociedade. E também nos nossos relacionamentos, muitas vezes. Em terceiro lugar, aqueles que vão entrar no céu, o salmista diz algo tremendo. Ele diz aqui: são os que de coração falam a verdade. Preste atenção, ele não está falando de falar a verdade, você me ouviu errado. Ele está dizendo que os que de coração, é muito diferente. Quem é que vai entrar no céu? Os que de coração falam a verdade. No verso 2 ele diz aí: e de coração fala a verdade. O que isso quer dizer, pastor? Isso, querido, tem a ver com a maneira como nós pensamos, não apenas como nós falamos. Mesmo os seus pensamentos não falados, aqueles que estão no secreto do seu coração, eles precisam ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. A verdade, ela antes de fluir dos nossos lábios, ela precisa morar no meu e no seu coração, no nosso coração. E ela não apenas é proferida pela nossa boca, mas ela deve ser apreciada e cultivada pelo nosso coração. Se ter a verdade nos lábios é importante, o salmista diz que muito mais importante é ter a verdade no coração. É por isso que ele diz que aqueles que vão habitar no céu são os que de coração falam a verdade. Porque tem muita gente que fala de boca, mas o que diz não é a verdade. Por exemplo, às vezes você chega com alguém e ela diz assim: nossa, senti tanto a sua falta. Isso é apenas palavra, porque no coração ela não gosta muito da sua presença. Mas ela é fingida, a verdade não está no coração dela. A Bíblia diz que a verdade tem que ser dita de coração, e não apenas propalada, liberada pelas palavras vazias. Os que vão morar no céu são os que de coração falam a verdade. Em quarto lugar, os que vão viver no céu, diz o salmista, são aqueles que não difamam o próximo com a sua língua. O verso 3 ele diz:
o que não difama com a sua língua. Isso tem a ver com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos. Qualquer pessoa que fala mal do seu próximo, na sua ausência, é um difamador. O difamador, querido, ele tem veneno na sua língua, ele tem fogo nos seus lábios, e o diabo é o seu defensor. Um pregador famoso chamado Charles Spurgeon, ele pregou e ensinou e disse muitas coisas preciosas. Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele dizia que a língua de alguns homens morde mais do que os seus dentes. E olha, o que tem de gente que experimenta essa verdade, que Spurgeon disse, não é brincadeira. Pessoas cujas línguas mordem mais do que os seus dentes. Aqueles que vão morar no céu, diz aqui o salmista, são aqueles que não difamam o próximo com a sua língua. Em quinto lugar, ele diz que aqueles que vão viver no céu são aqueles que não fazem mal ao próximo. No verso 3 ele diz assim: não faz mal ao próximo. Esses são aqueles que, além de terem uma língua disciplinada, as suas mãos se recusam a fazer o mal contra o próximo. Aqueles que refreiam a sua língua, o salmista está dizendo aqui, eles também não darão licença para as suas mãos agirem de forma maligna contra o próximo. Muitas vezes, no momento de aborrecimento, ou mesmo no momento de irritação, muitos de nós praticamos o mal contra o próximo. O salmista diz: quem, Senhor, vai viver e habitar na tua presença? Ele diz: aquele que não faz mal ao próximo. Aliás, quando perguntaram a Jesus sobre qual era o maior mandamento das Escrituras, e ele disse, o Senhor disse: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, como você ama a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Aqueles que vão viver no céu são aqueles que não fazem mal ao próximo. Em sexto lugar, o salmista diz que aqueles que vão viver no céu são aqueles que não lançam injúria contra o seu vizinho. Isso é diferente de falar do próximo. Veja bem, o verso 3 ele diz assim: nem lança injúria contra o seu vizinho. A ideia aqui é de ofender com palavras. A ideia aqui é de pegar algo que é desonroso para mexer nele de modo desnecessário. O crente em Jesus, diz o salmista, ele deve ser uma bênção aonde ele mora, aonde ele vive e aonde ele habita. E o seu convívio com os vizinhos, diz o salmista, ele deve ser conduzido pelo amor e pela verdade. Você nunca deve levar as conversas da vida alheia pela vizinhança fora. Está dizendo aqui o salmista, porque o fofoqueiro, ele carrega o diabo na língua, e os que ouvem fofoca levam o diabo nos ouvidos. Então o salmista está dizendo: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem vai viver na tua presença? Aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. Em sétimo lugar, os que vão viver no céu, diz o salmista, são aqueles que têm por desprezível o réprobo. Que nome esquisito! O réprobo é um malvado. O réprobo é o ímpio. No verso 4 ele diz: o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, aquele que verdadeiramente adora o Senhor. Ele está dizendo aqui, o salmista diz: essa pessoa que serve e ama Jesus, ele não vai bajular o homem mau, o homem ímpio. Quando uma pessoa honra a Deus com a sua vida, essa pessoa não vive na contramão da vontade do Senhor. Um homem e uma mulher verdadeiramente que andam com Jesus, não vive aí agradando os mundanos, não fica fechando os seus olhos para a maldade daquelas pessoas ímpias e mundanas com as quais muitas vezes nós convivemos no ambiente de trabalho, não fica achando certas as suas práticas, quando o que realmente essas pessoas precisam é da nossa reprovação e repreensão franca
franca e aberta para que mudem de vida. Os que vão viver no céu, diz o salmista, são aquelas pessoas que aos seus olhos têm por desprezível o homem mau e o ímpio. Mas quantas vezes você e eu não, mas eu sou um modo de me incluir na história. Eu não faço isso. Mas quantas vezes eu já ouvi os crentes dizerem assim, não, porque o fulano com quem eu trabalho é uma pessoa boníssima, é uma pessoa espetacular, só falta ser crente, só falta converter, falta tudo, ele é o réprobo. Quantos de nós falam assim, não, o fulano lá fora é muito melhor do que muito crente que está dentro da igreja? Deixa de ter falta de discernimento, criatura. Ele é o réprobo. Porque o crente em Cristo, ele pode até falhar, ele pode cometer erros, ele peca, ele precisa se arrepender disso, mas o réprobo, ele não se arrepende. O ímpio, ele pratica maldade como divertimento. É para ele divertido praticar o mal. E quantas vezes a gente fica aí cheio de coisinha com esse tipo de gente? Ele diz aqui que aqueles que vão viver no céu, aquelas mulheres e homens que viverão com Deus na eternidade, eles desprezam o mal, o réprobo, o malvado. Em 8º lugar, o salmista diz que aqueles que vão viver no céu sabem honrar aqueles que temem ao Senhor. No verso 4 ele diz assim, mas honra aos que temem ao Senhor. O adorador, diz aqui o salmista, não é apenas aquele que rejeita, exaltar, elevar o nome do perverso, mas ele deliberadamente honra aqueles que temem ao Senhor. Você e eu precisamos aprender a honrar aquelas pessoas que têm temor de Deus, e parar de ficar levantando a bola desse pessoal que não tem nenhum tipo de aliança com Cristo. Eu conheço muita gente que levanta a bola dos outros, que não tem temor de Deus, que não tem temor de Cristo, e pelo contrário, diminuem a honra daqueles que procuram servir a Cristo. Cuidado com isso. Em 9º lugar, o salmista diz que os que vão viver no céu são aqueles que juram com dano próprio. No verso 4 ele diz aí, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que o salmista está dizendo é que promessas feitas, elas devem ser cumpridas. Quando nós a fazemos, nós precisamos cumprir essa promessa. Devemos fazer o que prometemos, mesmo quando manter essa palavra for algo difícil de se cumprir. O crente em Cristo, o salmista está dizendo aqui, ele é alguém que tem palavra. O seu discurso é sim, sim, não, não, e o que passar disso não procede de Deus. Aquelas pessoas que são servas de Jesus, querido, as suas ações estão de acordo com as suas palavras. A palavra de um homem que está em Cristo, de uma mulher que está em Cristo, a sua palavra vale tanto quanto um documento assinado e registrado em cartório. Pelo menos, meu amigo Geraldo, deveria ser assim. Porque hoje, o camarada assina documento, a mulher assina documento também, e apesar de botar a assinatura, registrar em cartório, o cidadão arranja maior confusão para cumprir aquilo que havia acordado. Quanta gente tem prejuízo e dano nesse negócio? Porque hoje as pessoas, elas não honram mais a sua palavra. Antigamente nem tinha muito esse negócio de cartório, por isso que era uma bagunça, Aqui na cidade também, agora que estão tentando resolver muita coisa. Manhuaçu, por exemplo, tem muitas propriedades que não tem escritura, registro. A prefeitura está até fazendo uma campanha para resolver isso. É um hábito da cidade, muito antiga, Mas o que acontece? Antigamente, o negócio era tão sério que você não tinha documento, você tinha um aperto de mão. Então, quando você fazia um negócio com a pessoa, você negociava com ela e ela dizia assim, está feito?
E aí estendia a mão, está feito. E um pegava na mão do outro. Aquilo era o documento, a palavra dada. Quantas vezes eu vi meu avô negociar na varanda da fazenda e não tinha documento, né? Adalto está puxando ali, o fio do bigode era aquilo que de fato valia. A palavra dada era a palavra cumprida. Hoje a gente dá a palavra, dá documento e faz tanta coisa e as pessoas não fazem nada com isso. Amados, as pessoas que vão viver no céu, diz o salmista, são aquelas pessoas que juram com dano próprio. Às vezes você assume uma palavra e aquilo você sabe que depois fala assim, poxa, eu não devia ter falado aquilo, mas agora já é tarde. Aí a gente vai lá e faz, porque a palavra foi dada, e a gente sai até no prejuízo, mas é assim que vive uma pessoa em Cristo, a sua palavra, ela é cumprida. Em 10º lugar, os que vão viver no céu, diz o salmista, são aqueles que não emprestam o seu dinheiro com usura. O verso de número 5 diz aí, eu estou terminando, ele diz aí, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Uma pessoa crente em Jesus, o salmista está dizendo, ele não pode se aproveitar da crise do outro para poder explorá-lo. Porque todo recurso que é conquistado com o preço da desgraça do próximo, ele vai se tornar um combustível para a sua própria destruição. Quando o salmista fala de emprestar dinheiro com usura, querido, ele está se referindo aqui àquela realidade de emprestar o seu dinheiro a juros superiores àquelas taxas legais. Ele está falando de agiotagem, ele está falando de juros exagerados, ele está se referindo a juros extorsivos, ele está falando de lucros excessivos a custo da desgraça alheia. Aqueles que oprimem o seu próximo, diz o salmista, que está em aperto financeiro, cobrando juros e taxas intoleráveis. Ele diz que essas pessoas descobrirão que o ouro e a prata que eles têm estão corrompidos, e isso não será bênção, será tragédia na sua vida. Viver de agiotagem, de usura, é uma desgraça para a vida de uma pessoa, porque ela vai estar sobressaindo-se financeiramente em cima da desgraça dos outros. Muito diferente de você emprestar o seu dinheiro para alguém com uma rentabilidade menorzinha. Me lembro que uma vez eu precisei de dinheiro e a minha mulher quase ficou desesperada. Eu queria comprar um carro, meu primeiro carro, e aí eu precisava de um trocadinho a mais para comprar o primeiro carro, que eu tinha juntado dinheiro. E eu falei com ela, o carro que a gente quer vai custar um pouquinho mais do que a gente tem. Não vou fazer dívida não. Eu falei, pode deixar, eu vou fazer sim. Peguei o telefone, liguei para o meu avô, me criou. Falei assim, vô, estou precisando de 3 mil reais emprestado para comprar um carro. Só que é o seguinte, vô, eu não posso te pagar juros, eu posso te pagar a correção da poupança. Eu peguei em casa. Ele falou assim, meu filho, beleza, você me paga aí a correção da poupança, é justo. Podia até pagar um pouquinho mais, é justo, não é? Alguém da sua família precisa de dinheiro, a poupança dá por ano 6%, você fala, eu te empresto, mas você vai me pagar no final aí 8%, é justo, um pouquinho mais do que a poupança, não tem nada de exagero nisso. Agora o cara empresta dinheiro a 10% mês, 120% ao ano, isso é extorsivo, isso é usura. Aí meu avô me emprestou o dinheiro, eu levei 2 anos para pagar a ele os 3 mil reais, quando eu paguei os 3 mil reais, eu falei que eu vou, te paguei, fiz a conta, ainda estou te devendo 800 reais de correção. Aí ele falou assim, esquece a correção, fica para lá, pode deixar, está tudo resolvido. Comprei meu primeiro carro e não paguei juros, nem da correção do dinheiro que ele me emprestou. Não é? Me abençoou. Cuidado com esse negócio. E por último, em 11º lugar, o salmista diz que aqueles que vão viver no céu são aqueles que não aceitam o suborno. No verso 5, ele diz aí, nem aceita suborno contra o inocente.
Meus amados irmãos, o suborno, ele é um pecado grave tanto para quem dá, como para aquela pessoa que recebe. O discípulo de Jesus, ele é alguém que não vende a sua consciência por dinheiro. O salmista termina dizendo o seguinte: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ele diz que a pessoa que vive com esses valores e princípios que ele tem na vida, porque ele teve uma experiência com Deus, esses viverão na eternidade, esses vão entrar no céu, esses estarão na presença de Deus por toda a eternidade. Aquele que não será abalado, não é aquele que lê sobre esse modo de vida. Quanta gente lê a Bíblia e não pratica nada? Quanta gente lê esse texto e não põe em prática absolutamente coisa nenhuma dele? O salmista está dizendo que aqueles que vão entrar no céu não são aqueles que leem sobre esse modo de vida, nem aqueles que ouvem as pregações sobre este assunto. Quem não será abalado é aquele, diz o salmista, que vive de acordo com esses princípios da palavra de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 17, o apóstolo João diz o seguinte: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os que vão viver no céu, diz aqui as escrituras sagradas, diz aqui o salmista, são aqueles que praticam essas verdades no seu dia a dia. Você e eu queremos viver na eternidade com Deus. Todo mundo que eu conheço quer. Mas se nós queremos experimentar essa realidade de um dia colocar os pés na eternidade, na cidade santa, na presença de Deus, no céu, você e eu precisamos ter uma experiência com Cristo, que transforme o nosso coração, que mude o nosso caráter, que transforme o ser mais íntimo do nosso coração. Nós não podemos continuar com prática de maldades, nós não podemos continuar nos divertindo com os pecados, nós não podemos continuar nos alegrando com aquilo que entristece o coração de Deus. O salmista pergunta: quem, Senhor? Ele diz aqui: quem, Senhor, vai habitar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele começa a descrever quem vai morar lá, quem vai viver lá. São aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus e permitiu que o Senhor fizesse mudanças profundas em seu coração. Essas pessoas viverão na eternidade com Deus. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você então. Feche seus olhos, eu quero que você pense um pouco agora na sua vida, na sua história. Pense um pouco na sua vida, se não há necessidade de você fazer correções aí. Se você não é do tipo de pessoa que está precisando de uma mudança íntima no seu coração, para que você possa também desfrutar dessa verdade de um dia poder morar na presença do Senhor para todo sempre. Nós vamos orar, vamos confessar a Deus os nossos pecados agora. Esse é o momento da gente confessar os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Pai, nós, no nome de Jesus, queremos nesse momento, ó Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer iniquidade. Ó Deus, perdoa o nosso pecado. Nós queremos
o privilégio de poder um dia viver eternamente também na tua presença. Vivemos hoje, mas queremos viver também na eternidade com o Senhor. Por isso, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. E se houver, ó Deus, algum caminho mau em nosso coração, Espírito Santo nos mostre nesta hora, a fim de que haja no nosso coração quebrantamento, disposição de renunciar esse caminho, a fim de que possamos, ó Deus, ter uma conduta que seja aprovada aos teus olhos. Nós oramos pedindo ao Senhor que possa perdoar os nossos pecados e nos ajudar, a fim de que possamos ter uma conduta aprovada. Nós oramos com fé, em nome de Jesus, amém. Podemos